Meus irmãos, dando continuidade ao assunto da grande tribulação, no vídeo anterior a gente viu alguns marcos importantes, que sejam notados pela igreja, dado que eles vão acontecer, estão fixados nas escrituras, registrados, como que eles vão acontecer antes da aparição de Cristo, ou seja, antes de haver o arrebatamento da igreja e a destruição dos ímpios. Então vejam que esse marco que a gente viu foi a apostasia e também a revelação do homem da iniquidade, ou seja, o anticristo que fará perseguição aos santos, ou seja, à igreja do Senhor. E confirmando que a igreja realmente vai passar nesse período tribulacional, e isso vai acontecer antes da aparição de Cristo, a gente pode ler lá Mateus capítulo 24, versos 29 em diante, que diz assim: logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão, serão abalados o firmamento. Então, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então está bem claro aqui que o arrebatamento da igreja, ou seja, a colheita dos escolhidos, se dará pelos anjos, que são os ceifeiros, dado a ordem do próprio Cristo. Então, o arrebatamento aqui só vai acontecer depois da grande tribulação. Está muito claro, embora alguns ainda insistam em dizer que aqui está se falando para Israel, como se houvesse de fato dois arrebatamentos e dois povos. Jesus vai voltar e vai ressuscitar o seu corpo, porque o Pai o ressuscitou e Cristo nos ressuscitará na sua vinda. É o que a gente vê lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Então, o mesmo Paulo que se coloca entre os vivos, lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 15 ali, ele diz que nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles até os ares, ou seja, com eles quem? Com os que ressuscitaram. E alguns afirmam que Paulo esperava o arrebatamento no tempo dele, mas não é isso que Paulo está tratando. Paulo está dizendo que a parte da igreja que estará viva na aparição de Cristo, ela será transformada juntamente com os mortos que em Cristo ressuscitarão e se encontrarão com Cristo nos ares. É sempre assim, é dentro desse entendimento que a Bíblia revela. Então Paulo agora em 1 Coríntios capítulo 6, 14, ele se coloca também entre os mortos. Então Paulo esperava o arrebatamento ou não, no seu tempo. É claro que Paulo ansiava por esse dia que vai acontecer, quando Jesus voltar. Então é muito bom que se tenha isso como base, porque isso fundamenta a nossa fé, a nossa crença nesse assunto da grande tribulação. A igreja passará sim por esse período tribulacional, como a gente acabou de ver aqui em Mateus capítulo 24, a partir do verso 29. Então desde lá de Daniel capítulo 7, mas quando Daniel vai ter uma visão lá, onde 4 animais vão se levantar do mar Mediterrâneo, ou seja, do mar grande, o quarto animal chama a atenção dele, e eu queria muito que você lesse todo o capítulo. É claro, que você leia todo o capítulo, porque o primeiro animal que vai se levantar ali é um leão, o segundo é um urso, o terceiro é um leopardo, e o quarto animal é um animal espantoso, um animal estranho, e Daniel vai dar uma atenção maior a esse animal pelas descrições, as características que esse animal traz, já que ele aparece com 10 chifres, 7 cabeças, e também um chifre pequeno que surge entre os 10 chifres, fazendo guerra contra os santos, que é o texto que nós vamos ler aqui no verso 21. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então, um chifre pequeno que está fazendo guerra contra os santos. Olha que interessante, a gente prestar bastante atenção nessa afirmação. E prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, quando nós vamos reinar com Cristo? Quando Jesus voltar. Quando vai vir justiça, sobre os sangues que estão sendo derramados sobre a terra? Quando que essa justiça vai acontecer? Quando o ancião de dias, ou seja, quando Cristo aparecer. É sempre assim. Nós mostramos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, exatamente
esse contexto. Jesus aparece e ele nos livra da ira futura. Primeiro ele precisa aparecer. Não existe uma ida até os ares sem Cristo aparecer. Então a gente viu aqui que nós vamos passar pela grande tribulação, pelo texto de Mateus 24. Nós vimos aqui que em Daniel 7, 21 e 22, esse chifre pequeno faz guerra contra os santos. E a gente vai ver também que lá em Apocalipse capítulo 13, verso 7, a besta vai fazer guerra contra os santos. Olha como o texto diz. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo e povo e língua e nação. Então veja que os santos aqui, irmãos, é o povo de Deus, né? É o povo que é a família, né, de Deus, porque fazem a vontade do Pai. Então nós seremos perseguidos e uma boa parte, né, do povo de Deus vai ser morto mesmo, né? Essa parte ela vai ser realmente destruída pelo anticristo, né, pelo seu exército, que se fará guerra, né, contra a igreja, contra o povo de Deus. Então isso está em concordância, né, está bem harmonizada com aquilo que Paulo falou, nós os vivos que ficarmos até a vinda de Cristo. Então a igreja que ficar, Paulo quando ele ele afirma isso, nós os vivos que ficarmos, ele está dizendo como palavra do Senhor. Se Paulo estiver esperando o arrebatamento no tempo dele e esse arrebatamento não aconteceu, como a gente vê que não aconteceu até agora, então Paulo não falou pelo Senhor, não é verdade? Então nós precisamos ter essa coragem, né, esse encorajamento de dizermos que Paulo não falou pelo Senhor. Mas ele falou sim pelo Senhor, porque ele mesmo se coloca entre os mortos, lá como a gente já falou aqui em 1 Coríntios 6, verso 14. Então, irmãos, veja que a igreja vai ser perseguida. Agora, quando a gente viu lá em Daniel capítulo 7, versos 21 e 22, fala também de um tempo de reino, né, que nós vamos reinar. É importante a gente ler lá a descrição da última trombeta, de Apocalipse capítulo 11, verso 15. Veja que trouxe justiça, não é isso? Quando a igreja estava ali sendo perseguida, os santos, né? Então, olha só, Apocalipse 11, verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Não há de vir, tá vendo? Por que não há de vir aqui? Porque ele está vindo nesse momento, na descrição, é ante a última trombeta, não é antes da última trombeta, mas é diante da última trombeta, Cristo está aparecendo, né? E começaste a reinar. Quando que Jesus vai começar a reinar? Quando ele voltar, irmãos, né? Ele não está reinando hoje, ele vai começar a reinar, por isso que o mundo passou a ser do Senhor, né? Iraram-se, na verdade, as nações, então veio o tempo da ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos seus servos, aos profetas, aos santos, e aos que temem o seu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então veja, irmãos, que interessante aqui, que chega o tempo, né, de serem galardoados aqueles que morreram em Cristo, né, aqueles que foram transformados por meio do arrebatamento, da transformação dos corpos, né, que se dá num abrir e fechar de olhos, e o arrebatamento, que é o nosso encontro com o Senhor nos ares. Veja que interessante, né? A gente passa a reinar com Cristo, a gente vai receber o galardão, tudo em um único tempo, num tempo em que a ira de Deus vai recair sobre os homens que estavam destruindo a terra, que estavam perseguindo a igreja, sobre os ímpios. O texto está bem claro aqui para nós. Então veja que aqui é o tempo da ressurreição, é o tempo da manifestação de Cristo, é o tempo em que o anticristo será destruído, como a gente já viu lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, que o anticristo vai ser destruído pelo sopro que vai sair da boca de Cristo e com o esplendor da sua glória. E isso é conferido, né, e confirmado pelo texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, que o Senhor nos livra da ira futura, porque aqui chegou o tempo da ira, né? Ou seja, porque o Senhor apareceu, então ele salva a igreja e condena o mundo. Então isso é lindo, né, que a igreja entenda, porque essa é a mensagem que nós, como igreja do Senhor, precisamos pregar, precisamos anunciar.
Irmãos, para que esse vídeo não fique extenso, nós vamos deixar para os próximos vídeos. A gente está aqui abordando outros textos e contextos com mais detalhes também. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho, se interaja conosco aqui nos comentários. Fique à vontade. Se esse vídeo tem te abençoado, se esse canal tem sido uma bênção na sua vida, compartilhe com outras pessoas também. Vamos divulgar o reino de Deus, né, juntos, para que todos nós sejamos aí edificados mutuamente. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.